Olá a todos, eu me chamo Alice e eu sou a atual presidente do EP, e hoje está acontecendo as apresentações do segundo Simpósio Nacional de BIM, o SINABIM. Desde já gostaria de agradecer a participação de você, Lia, e dos autores que participaram da produção do artigo. E agora, vou falar o nome dos autores que participaram da produção do trabalho, que foi Lia Soares Salerno, Júlia Gargiulo Duarte Barra, Caroline Meirelles Dias, Vinícius Antônio Meneghite Alves e Caio Silva Pereira Mota. E o artigo, ele possui como nome, o título, é o processo de aprendizagem no desenvolvimento do treinamento profissional e de gestão e implantação de BIM da UFJF, projetos e cadastro. Agora passo a palavra para você, Lia. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite para quem estiver assistindo, dependendo do horário. Eu me chamo Lia, sou engenheira civil no FJF, professora também em outras instituições. Vou apresentar o artigo. O processo de aprendizagem no desenvolvimento do treinamento profissional. Só saiu um profissional, mas é profissional, tá, gente? E de gestão e implantação de BIM da UFJF, projetos e cadastros. Então, o que acontece, né? Como a gente trabalha numa instituição de ensino, né, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente percebe que aqui dentro existe uma disseminação muito grande do conhecimento do BIM, da UFJF, né? Ele é incipiente ainda, mas a gente tem vários locais, né, vários núcleos que estão aplicando essa filosofia, essa metodologia, ou como quer que seja denominado. Então, aqui na UFJF existem vários núcleos interrelacionados e interdisciplinares, né? O TPG de gestão BIM da UFJF, que a gente coordena, né? Ele é composto pelos bolsistas, né? Atualmente nós temos 3, mas na época desse artigo eram duas moças e 2 rapazes. A equipe, nós, orientadores da UFJF, né, do ProInfra, né, que somos engenheiros, arquitetos, engenheiro eletricista, né, programadores, e também os docentes da UFJF, que também nos auxiliam na execução dos processos de aprendizado e desenvolvimento do TPG. Bom, o que é o TPG, né? O TPG é o treinamento profissional de gestão, né, implantação de BIM na UFJF, projetos e cadastros. Qual que é a função dele? A função dele é a gente conseguir desenvolver a transferência, compilação e tratamento das informações dos projetos das bases de dados atuais da ProInfra, que se encontram em Nanquim e CAD, para o cadastro BIM. A nossa intenção é transformar todas as edificações, né, toda a documentação, toda a informação que a gente tem das edificações da Universidade Federal de Juiz de Fora para um cadastro BIM, né? E a implantação do BIM para a melhoria da gestão dos ambientes e área que contempla o campus da UFJF, com a implantação do BIM, a gente tem a intenção de gerenciar o uso e ocupação dos ambientes, né, do espaço da UFJF, planejamento e caracterização de padrões de manutenção, né, que a gente tem ainda, a gente não tem um padrão de manutenção, né, e a parte de gestão de manutenção, ela ainda é muito arcaica, né? A gente está tentando gerar um processo para desenvolvimento da parte de manutenção dentro do BIM, né, que auxilia bastante. Gestão de fluxo de pessoas e materiais, né? Como é uma universidade, ela é muito dinâmica, ela tem muitos processos internos, muitos materiais, muito tipo de utilização no seu interior, né? Então, a gente tem que saber como vai ter o fluxo de pessoas nesses locais, como que a gente vai identificar esses locais, né, criar uma gestão nesse sentido. Aplicação de quesitos relativos às construções e padrões de sustentabilidade, né? Então, a partir do momento que a gente consegue colocar, implantar o BIM dentro da UFJF, das edificações da UFJF, a gente consegue fazer análises, né, também com relação ao padrão de sustentabilidade e quais são os quesitos, a gente consegue ter um retorno, né, das informações de gestão para melhoria dos processos de projeto e construções dessas edificações.
Então, qual que é a área de aplicação do BIM, né? A área do TPG, né? Aqui da UFJF, né? Do cadastro. É toda a Universidade Federal de Juiz de Fora, que ela tem aproximadamente 130 hectares de área, né, de ocupação. Nosso projeto piloto é uma partezinha pequenininha, que se encontra mais ou menos aqui, ó, né, da UFJF. Inicial, né, por isso tem que ser um projeto piloto, que é essa área aqui que a gente chama de platô da engenharia, onde tem as diversas engenharias, tem o IAD, tem a arquitetura, né, e a gente contempla todo esse espaço aqui, tá? O projeto piloto que a gente está aplicando atualmente. Então, qual está sendo a metodologia aplicada no TPG? Primeiro, houve a seleção dos bolsistas por meio digital, aberto para as faculdades de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da UFJF, né? Lembrando que foi aberto para apenas alunos discentes da UFJF. E devido à pandemia do Covid-19, definição do edital da UFJF para o TPG, esse projeto, esse treinamento profissional, ele está sendo de forma remota, né? Então, a gente tem tido reuniões de forma remota, né? O primeiro contato da equipe foi semana passada, numa apresentação que nós fizemos para a Faculdade de Arquitetura. Quase 2 anos trabalhando, né? 1 ano e meio, mais ou menos, e tudo de forma remota. Então, durante o desenvolvimento da modelagem, a gente avalia as diferentes formas e técnicas do cadastro em BIM, como também o levantamento do processo de aprendizado dos bolsistas, né? Então, o que acontece? Como a gente tem alunos de diferentes características, né, de faculdades diferentes, inclusive, eles, cada um, perceberam um ponto, né, no desenvolvimento do projeto, e aí a gente aproveitou essa característica do aluno, como também a gente tentou aplicar diversas técnicas de cadastro do BIM, né? Como todos nós, nós orientadores, como os alunos, tem ainda pouco conhecimento, né? A gente está ainda desenvolvendo isso, então a gente conseguiu testar diversas formas para o desenvolvimento do processo. Bom, então, como é que começou, né, o projeto piloto? A gente escolheu 2 edificações existentes, né, que é a edificação do Itamar Franco, que é da Engenharia e Arquitetura, e o prédio do IAD. Então, essas edificações, elas já foram executadas, né, então, durante a execução, como nós do ProInfra, nós executamos, nesse caso, nós não executamos o projeto, não, mas assim, normalmente a gente executa o projeto, nós fiscalizamos a obra e nós damos a manutenção. A gente detectou, durante o processo de fiscalização dessas edificações, diversas incompatibilidades dos projetos, né? E devido a essa incompatibilidade durante a execução, a gente priorizou o início do processo de modelagem em BIM da edificação pelo projeto estrutural, né? Através do projeto estrutural, depois a gente adequava o projeto arquitetônico. Por isso que esse artigo ele é voltado para, inicialmente, o projeto estrutural. Tá? Então, qual foi a metodologia aplicada, né? Os bolsistas, né, duas moças e 2 rapazes, foram divididos em 2 grupos multidisciplinares, né? No caso, a gente conseguiu, né, atualmente a gente tem uma arquiteta, estudante de arquitetura, e na época desse artigo a gente tinha uma engenheira, então as 2 ficaram no projeto do Itamar Franco, e os 2 rapazes ficaram no IAD, certo? Então, eles, por serem cursos diferentes, eles agregaram diferentes conhecimentos e técnicas pertencentes ao curso que eles dominam, né, que eles estão executando. Bom, o aprendizado dos bolsistas ocorreu de forma dinâmica, a partir de metodologias ativas de aprendizagem. Como é que foram essas metodologias ativas? A gente direciona eles, olha, existe esse curso, né, que a gente inicialmente acha interessante que vocês assistam, que vocês participem em cursos gratuitos pela internet.
E aí, depois desse start, né, a gente começa a mostrar para eles como é que é o conteúdo de determinada disciplina, né, por exemplo, a parte estrutural, né, eles já têm um pré-conhecimento vindo da faculdade, mas não é um conhecimento completo ainda, né, eles têm uma certa dificuldade de conhecimento, e essa dificuldade ela vai sendo reduzida à medida que as dúvidas são tiradas durante as reuniões semanais. Nas reuniões semanais, os grupos apresentam os desafios encontrados, né? Por exemplo, eu não Lia, Éder e Wellington, né, que somos nós os orientadores. Nós estamos com dificuldade de leitura nessa página aqui. Às vezes, uma visão 3D, que eles têm uma dificuldade de enxergar uma peça, né, que a gente tem uma formação mais antiga, que a gente tem a visão em planta, em CAD, né, em nanquim, a gente consegue enxergar determinadas formas, eles não conseguiam enxergar, e a gente ia lá, explicava, e foi desenvolvendo isso, né. E eles mesmos traziam algumas soluções para o que eles encontravam de desafio, né? E a gente avaliava essas soluções que eles davam, né? No final, a gente discutia essas soluções, né? Se elas estavam adequadas, inclusive, para a filosofia, né? BIM, e aí orientava de forma a chegar a um denominador comum, para que a gente gerasse uma metodologia que todos seguissem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Ao final das reuniões, os orientadores direcionam e propõem metas a serem cumpridas no decorrer da semana. Então, o que acontece? Ao final da reunião, né, os 10 últimos minutos finais, a gente faz uma avaliação do que foi feito durante a semana, e aí indica, olha, nessa semana seguinte, vocês vão entregar para a gente isso, isso, isso. Olha, vocês vão entregar o segundo pavimento, a estrutura do segundo pavimento, a compatibilização da parte de superestrutura com infraestrutura. E foi bem legal o retorno que a gente teve deles com relação a todas essas partes. E outra coisa que é muito interessante é que a Proinfra, né, ela é constituída por técnicos tais, né, técnicos administrativos em educação, que são engenheiros de diversas áreas. Nós temos especialistas em estrutura metálica, em fundação, em gestão, em eletricidade, na parte hospitalar, na parte toda, assim, a gente tem uma amplitude muito grande de especialistas, né? Eu da parte hidráulica. E aí, o que acontecia? À medida que as dúvidas surgiam e os coordenadores, os orientadores não tinham condições ou tinham alguma dúvida que não pudesse ser sanada no momento da reunião, a gente acionava, né, esse técnico, esse engenheiro ou arquiteto, para vir e tirar essa dúvida, né? Então, assim, a gente teve essa possibilidade a gente está tendo, né, essa possibilidade de transmissão de conhecimento, né? Os alunos têm esse aprendizado dinâmico, porque eles estão com a dúvida e aí eles vão tirar a dúvida de forma muito dinâmica, é muito legal, né? E os profissionais estão sempre atentos e sempre interessados no que a gente está desenvolvendo, para ter esse retorno também para os alunos, para essa formação que eles têm. Então, aqui a gente tem o modelo, né, do Itamar Franco. Desculpa, aqui, ó, esse aqui é o Itamar Franco, né? Então, esse aqui em CAD, e aqui já modelado a estrutura, né? Então, eles já estruturaram a fundação, os blocos de ancoragem, né? A parte de laje. Na parte do IAD, teve uma parte de estrutura metálica, mesmo sendo sapata, foi laje nervurada, né? Então, foi bem interessante, porque cada edificação ela tem uma característica construtiva, né? Aqui, conjuntos de dilatação, bem diferenciados os projetos, tá? E as edificações. E o legal é que são edificações que eles estão acostumados, né? Que são edificações de uso deles, né? Principalmente o Itamar Franco, que eles têm aula lá naquela edificação. E aí, durante o
desenvolvimento, né, a gente teve alguns desafios que os alunos participaram, né, a gente fugiu a palavra. Né? Então, primeiro desafio, dificuldade de leitura dos projetos, né? Por eles estarem na faculdade ainda, e a faculdade ter uma visão muito ainda, né, teórica, né? Alguns ainda não fizeram estágio e tal, não tinham aquela, né, enxergar a planta, né, já ter aquele contato com o projeto em si, eles tiveram alguma dificuldade, né? Todos os dois grupos, o grupo A referente ao edifício do Itamar Franco e o grupo B relativo à edificação do IAD, né? Então, qual foi a solução que a gente teve? Foi a orientação por parte de convidado e orientadores relativo à questão dos projetos. Compatibilidade no momento da união das modelagens fragmentadas pelo grupo por ocasião de divisão de tarefas entre os membros. O que ocorreu nessa situação? Como era dividido, né? Então tinham 2 pessoas desenvolvendo o projeto. Na verdade, inicialmente tinham 3 desenvolvendo o projeto. Inicialmente eles dividiram, né? Dividir para conquistar. Só que isso deu problema na hora de juntar os projetos, né? Porque cada um tinha uma informação, uma origem e tal, até pela falta, né, de conhecimento. E aí na hora, aí tiveram que compatibilizar, tiveram uma certa dificuldade, mas conseguiram depois com tranquilidade. Funcionamento insatisfatório do software devido às configurações dos computadores e tamanho do arquivo, né? Então, a gente tem essa dificuldade, até porque são alunos da universidade, né? E os computadores, às vezes, não são de grande capacidade, então, às vezes, demorava um pouquinho mais para desenvolver o projeto. Obtenção de famílias em modelos BIM da fundações semelhantes às demonstradas no projeto. Aí eles utilizaram modelos similares e modelagem de algumas fundações distintas no próprio software, né? Então, se eles encontraram uma família já existente, eles utilizavam, né, o próximo, ou então eles modelavam a família necessária. Inserir na ferramenta Revit os arquivos em CAD, formato do WG, que se encontravam em escala. Isso aqui eles fizeram uma parte em escala inadequada, né? E aí eles tiveram que corrigir, eles não haviam percebido que a escala estava incorreta, né? Isso que a gente fala, né? A questão de serem alunos que estão aprendendo, né? Então, a ideia foi modelar o edifício por meio de leitura sem inserção do vínculo em CAD, no Revit. Inicialmente, hoje a gente já vê que a gente tem possibilidade de executar inserindo, né, o CAD, mas na época a gente teve essa dificuldade. Lembrando que é sempre uma evolução, né, gente? Interpretação de elementos de estrutura metálica, acionamento do convidado técnico, né, que no caso que foi o Haran, que ele é especialista em estrutura metálica. Modelagem de laje nervurada, né, aí foi adequação de formato de famílias de cabaças. Modelagem de laje pré-moldada, modelagem de vigas treliçadas, não sendo adotadas lajotas individuais, devido ao aumento substancial do tamanho do arquivo, né? Então, foi feito de forma mais... a gente teve algum momento que a gente teve que analisar, de não ser executado peça por peça, porque senão o arquivo ia ficar muito pesado. Modelar as famílias de estrutura metálica para cobertura devido à escassez de famílias disponíveis, né? Mesma coisa, né? Teve que fazer a modelagem e também acionar o convidado técnico. Compreender a delimitação de pilares, vigas e fundações nas situações em que se conectavam. Esclarecimento dos orientadores e correção da adaptação manual dos erros, né? Então, assim, a gente observa, né, que são dúvidas, é lógico, tem dúvidas em relação ao BIM, mas a gente tem dúvidas relativas ao conhecimento técnico dos participantes, né? Tá? O que é melhorado, é aprimorado com o desenvolvimento das atividades. Então, quais foram os desafios, né? Continuando. Alguma das dificuldades enfrentadas se deve à falta de maturidade e domínio dos bolsistas, os quais estavam tendo a sua primeira experiência com relação à leitura de projetos estruturais, né? Então, a gente vê essa dificuldade dos alunos, né, porque
Às vezes a faculdade está muito voltada para a parte de dimensionamento e tal, e eles têm pouco contato, né, com essa parte de projeto em si mesmo, familiarizado, né, colocar a mão na massa. Então, a dificuldade de leitura inicialmente foi grande, mas depois que eles aprendem, né, o desenvolvimento conceitual vai sendo desenvolvido. As informações imprecisas apresentadas no projeto base CAD expuseram diversos desafios na aprendizagem e utilização dos conceitos envolvendo as ferramentas e aplicação do BIM, né? Então, a gente tem essa né, falta de informação, né, do CAD, né, assim, é muito fácil, né, na hora que você está no CAD, você vai lá e desenha uma linha e tal, e às vezes essa linha não está adequada. Quando você vai passar para a modelagem BIM, que você está efetivamente construindo, né, fazendo gêmeo digital dentro do computador, aí você vai ver, olha, isso aqui não funciona, né, isso aqui tem que ser compatibilizado. Então, essas informações imprecisas, elas tiveram que ser adequadas no processo de modelagem. Conclusão. O trabalho remoto não interferiu significativamente na realização do TPG, implantação do BIM, da UFJF, projeto de cadastro, né? Então, a realização da atividade remotamente não interferiu, a gente conseguiu desenvolver de forma adequada, os bolsistas eram bastante proativos, dinâmicos, né? E isso foi bem legal, assim, uma equipe muito jóia. O dinamismo do trabalho remoto possibilitou aos bolsistas desenvolverem as demandas de forma dinâmica, né? Acentuando suas habilidades e competência. O trabalho remoto ele é muito dinâmico, você consegue pesquisar muito rápido, você está na sua casa ali, você tem um livro, você tem um material, você tem a sua apostila, você abre o computador, você procura na internet, então facilitou muito, né? Desenvolvimento de atividades com equipes multidisciplinares possibilitou uma comunicação ativa e adequada entre os integrantes, né? Então, como eu falei com vocês, né, a parte de a equipe do Proinfra, por ser multidisciplinar, você chamava, o pessoal atende, né? E a gente conseguiu transformar a atividade ficou muito bem atendida, né? Acho muito legal o que foi feito ali. Aprimoramento contínuo da metodologia ativa de aprendizado, transmissão e troca de conhecimentos entre o núcleo BIM. Entre núcleos BIM, né? Então, o que a gente está vendo? Que o que a gente está desenvolvendo no TPG, ele já está criando raízes, né? Em outros núcleos BIM dentro da universidade. Então, tem o LABIM, tem outros TPGs que utilizam o BIM, tem outros, dentro da UFJF, dentro da engenharia, e aí essa transmissão de conhecimento, ela está sendo, né, se enraizando, né, tá passando para outros locais, e isso está sendo bem legal. E a gente agradece à Universidade Federal de Juiz de Fora pelas bolsas, né, do TPG, a Proinfra, a FJF pela disponibilização de espaço, equipamento e técnicos envolvidos, a equipe técnica do Proinfra pelo auxílio e transmissão de conhecimento. Os autores, né, que fui eu, Lia Salerno, engenheiro civil, a Júlia Gargulho, a Caroline Meirelles, o Vinícius Antônio Meneghetti e o Caio Silva, né, que foram os autores desse artigo. Ensinar é muito bom, né, então a gente está aí para disponibilizar conhecimento, né, a gente não acredita que o conhecimento seja único, né, a gente tem que ter troca de conhecimento o tempo todo, e sempre a gente está à disposição para tirar dúvida, para aprender e para troca de conhecimento também. Eu agradeço, quem precisar de contato, está aqui o meu e-mail, e o TPG tem um Instagram, né, quem quiser seguir a gente lá, a gente está sempre postando alguns dos nossos trabalhos. Obrigada.